Anos se passaram. Nenhuma visão, nenhuma voz, nenhum sinal. O deserto fez exatamente o que precisava fazer. Quebrou Moisés por completo. Agora ele não é mais o príncipe confiante do Egito, nem o justiceiro impulsivo que matou um homem. Ele é apenas um pastor. Dias iguais. Caminhos repetidos. Silêncio absoluto. E é exatamente nesse cenário, sem expectativa, sem pressa, sem plateia, que Deus decide falar. Não no palácio, não no templo, não em meio a multidões, mas no lugar mais improvável, no meio do deserto. Moisés conduz as ovelhas como sempre fez. Nada indica que aquele dia será diferente. Até que algo chama sua atenção. Uma chama. Fogo no meio do nada. Mas não é um fogo comum. A chama arde. E não se consome. O arbusto continua inteiro. Aqui o tempo para. Porque quando Deus se manifesta, até a rotina mais comum se torna sagrada. Moisés se aproxima, curioso, cauteloso. E ele ainda não sabe. Mas esse passo muda tudo. Depois de anos de silêncio, o céu finalmente fala. E quando Deus decide falar, não é para impressionar, é para chamar. Esse não é apenas o início de uma conversa. É o começo de uma missão que mudaria a história de um povo inteiro. Moisés se aproxima, não por coragem, mas por reverência misturada com espanto. O fogo continua ardendo, vivo, intenso, real. E ainda assim o arbusto permanece inteiro. Nada se perde. Nada se destrói. E aqui está um dos maiores símbolos espirituais de toda a Bíblia. A sarça que não se consome revela um Deus que se manifesta sem destruir, que se aproxima sem aniquilar, que queima sem ferir. Antes de falar qualquer palavra, Deus já está ensinando. Ele mostra quem ele é, antes de dizer o que quer. Moisés está diante de algo que não entende, e isso é intencional. Porque Deus não se revela completamente de uma vez. Ele chama pela curiosidade santa, pela atenção sincera, pelo coração disposto a ouvir. A sarça não está em chamas para ser admirada de longe. Ela está ali para ser percebida. E Moisés percebe. Ele para, observa, silencia. Então a voz rompe o ar. Não te chegues para cá. Deus estabelece limites antes de estabelecer missão. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nada mudou no deserto. A areia é a mesma. O cenário é o mesmo. Mas a presença transforma o comum em sagrado. Não é o lugar que é santo por si só. É Deus quem santifica o lugar onde decide se manifestar. Moisés tira as sandálias. O gesto é pequeno, mas o significado é profundo. Ele reconhece que não está no controle, que não está diante de algo que possa dominar, que não é igual àquilo que o chama. A santidade não humilha Moisés, ela o reposiciona. E quanto mais Deus se revela, mais Moisés entende quem ele é e quem ele não é. A sarça continua ardendo, como se dissesse silenciosamente: eu sou o Deus que permanece, mesmo quando tudo parece se consumir. Esse não é um espetáculo para os olhos, é um convite para a alma. E todo chamado verdadeiro começa assim, com temor, com reverência, com a certeza de que Deus está presente. Depois do fogo vem a voz, não um trovão, não um grito, não um espetáculo. Uma voz clara, direta e pessoal. Moisés, Moisés. Deus não chama multidões pelo nome, ele chama pessoas. E quando Deus chama duas vezes, não é por insistência, é por intimidade. Esse não é o Deus distante do palácio do Egito. Esse não é o Deus abstrato das histórias antigas. É o Deus que conhece Moisés pelo nome, pela história, pelas falhas, pelos anos de silêncio. Moisés responde como alguém que não tem mais máscaras. Eis-me aqui. Não há discurso, não há defesa, não há justificativa. A resposta é simples porque a alma está exposta. Então Deus se revela. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui Deus ancora o chamado na história. Ele não surge do nada. Ele se apresenta como o Deus da aliança, o Deus que já caminhava com aquele povo antes mesmo de Moisés nascer. Ao ouvir isso, Moisés cobre o rosto, não por medo apenas, mas por consciência. Ele entende algo que todo encontro verdadeiro com Deus revela. A distância entre quem Deus é, mais que quem nós somos. O chamado não começa com capacidade,
Começa com reverência. E então Deus revela o motivo do silêncio, o motivo do deserto, o motivo de tudo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Conheço os seus sofrimentos. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. O céu nunca esteve indiferente. O silêncio não foi ausência, foi preparação. Deus continua. Por isso desci para livrá-los. Aqui está o centro da revelação. Deus não ignora a dor humana. Ele desce, ele intervém, ele age. Mas então vem a frase que muda tudo. Agora, pois, vem, e eu te enviarei. O chamado deixa de ser contemplativo e se torna pessoal. Moisés não é apenas espectador da revelação. Ele é parte do plano. Aquele pastor anônimo do deserto acaba de ser convocado para confrontar um império. O fogo continua ardendo. A voz continua firme. E Moisés entende. O silêncio acabou. Mas o chamado, esse está apenas começando. O fogo continua ardendo. A voz permanece firme. O chamado é claro. Mas Moisés hesita. Depois de ouvir tudo, de entender que Deus viu a dor do povo, que desceria para libertar, que tinha um plano, Moisés não responde com coragem. Ele responde com verdade. Quem sou eu? Para ir a Faraó? Essa pergunta não nasce da incredulidade. Nasce da consciência. Moisés lembra quem foi. Lembra do erro. Lembra da fuga. Lembra do fracasso. O passado ainda pesa. E aqui está uma das maiores lições espirituais de toda a Bíblia. Deus não se assusta com a insegurança de Moisés. Ele não o repreende, não o descarta, não o substitui. Deus responde com uma promessa, não com um elogio. Eu estarei contigo. Deus não diz, você é capaz, você é forte, você está pronto. Ele diz, eu estarei contigo. O chamado nunca foi sobre quem Moisés era, sempre foi sobre quem Deus é. A missão não depende da autoconfiança do homem, mas da fidelidade de Deus. Moisés ainda não sabe como falará, ainda não sabe como enfrentará Faraó, ainda não sabe como o povo reagirá, mas ele agora sabe algo fundamental. Ele não estará sozinho. A sarça continua queimando, como se dissesse silenciosamente. Assim como este fogo não se consome, assim será a minha presença contigo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, talvez também carregue perguntas parecidas. Quem sou eu? Por que eu? Será que Deus pode me usar depois de tudo? A história de Moisés responde com clareza. Deus não chama os prontos, Ele prepara os chamados. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir que Deus ainda chama no deserto. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Estamos caminhando juntos por histórias bíblicas profundas, narradas com reverência, verdade e propósito. Porque o Deus que chamou Moisés pelo nome, continua chamando pessoas hoje. E no próximo vídeo, Deus vai revelar seu nome.